O ano começou mal não apenas na política. O presidente americano ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte. Já vinha alertando sobre um aumento do desmatamento da Amazônia. Muitas investigações e acusações, mas nada mudaria o fato de mais de 250 pessoas terem morrido. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. O avanço do coronavírus tem despertado uma série de dúvidas. Porque na Itália foram registrados quase 3.500 novos casos da doença em apenas um dia. Está sendo superdimensionado. Made the most ferocious declaration of a war in history. Se estiverem corretos, estamos diante de uma gripe muito pior. O INPE já vinha alertando sobre o aumento. Nós estamos adquirindo. Não vai ser uma... Ah, não. Eu não acredito. Só tem isso. Não aguento mais. Não aguento mais o coronavírus. Não aguento mais a quarentena. Quando que isso vai acabar? Como sobreviver à quarentena? Tá, ansiedade. Ai, ai. Não, pera. Eu? Ansioso? Não. Não. Será? Depois eu vejo isso. Deixa pra lá. E aí, galera do Cross, tudo bem com vocês? Saudade, faz tempo que a gente não se vê, nem se fala. Mas estamos aqui para trocar uma ideia, né? O João me convidou e por meio de vocês. E a gente vai discutir um tema sobre a questão da ansiedade nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. E o aproveitamento e o Na verdade não, melhor não falar, não, deixa quieto. Beleza. Mano, cansado de ficar em casa. Já zerei o Netflix. Já rolou Maratona do Senhor dos Anéis. Já assisti todos do Harry Potter.
Vou jogar um LOLzinho e depois eu colo lá. É o relicário. Se o Suco faz relicário, ele mata o milho de vídeo. Vamos, tá pronta já pra apertar aí nele? Tô prontíssima. Então vai, aperta aí lá no Twitch. Ó, a live começou. Vou ver qual a deles. Não custa tentar. Tá, vamos ver. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma programação do Cross 2020. E nesse momento, nós convidamos você, que está aí na sua casa, nesse tempo de quarentena, para louvarmos a Deus juntos, como Igreja do Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer, muitos motivos para adorá-lo. Então, participe com a gente. E mais uma coisa. Durante as canções, nós vamos ter uma participação, ou melhor, participações de jovens recitando versículos, verdades do Senhor, para abençoarem a nossa vida. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Da hora isso. É do teu querer de graça. O que será que o povo tá falando isso? Eu vou postar lá. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Deixa
Deixa eu ver o que o pessoal tá falando no WhatsApp. Será que o pessoal tá falando alguma coisa? Pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Vou jogar um LOLzinho e depois eu colo lá. Mano, tô assistindo aqui. Massa, hein? Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus. Santo, santo, poderoso, quero entrar de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Tudo bem, é um cachorro, eu não tenho cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Em alta voz direi, a todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor e luz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom.
contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, 1. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom. Tu és bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção.
Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Isso é meio louco, né? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem negar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz
esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. É muito bom louvar ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio e por isso estamos alegres. Então, nós ficamos por aqui com a nossa noite de louvor e adoração do Cross 2020. E não se esqueça, amanhã nós temos culto mais uma vez. Até mais! Deixa eu ver esse vídeo de novo. E aí, galera do Cross, tudo bem com vocês? Saudade, faz tempo que a gente não se vê, nem se fala. Mas estamos aqui para trocar uma ideia, né? O João me convidou e vou meio de vocês. E a gente vai discutir um tema sobre a questão da ansiedade nesse período de quarentena, nesse período de pandemia.
e o aproveitamento e a melhor forma da gente aproveitar o nosso tempo, como é que a gente deve utilizar o tempo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre como utilizar o nosso tempo nesse momento e depois a gente fala sobre ansiedade, tá bom? Já que muitos, ou alguns, né, não sei se muitos, em se tratando do público de jovem e adolescente, talvez um pouco mais, esteja passando mais tempo em casa, não sei se reduzindo sim a quantidade de coisas, porque como alguns estão fazendo estudos à distância, né, as universidades e as escolas, às vezes isso requer bem mais atenção e bem mais disciplina de nós do que aulas presenciais, isso dependendo do aluno e dependendo da escola. Alguns possa ser que esteja tendo algum tempo livre a mais e outros nem tantos. Mas, independente dessa quantidade de tempo, o fato de você ficar em casa e o fato de você estar passando por tudo isso pode estar trazendo sim uma lacuna de tempo aí que talvez você não esteja sabendo como lidar. E alguns talvez esteja ficando com o tempo ocioso. Em relação à administração do tempo, o primeiro texto que vem à mente, e eu acho que é o mais importante neste momento para a gente bater um papo a respeito disso, é o texto de Efésios 5:15. Eu vou ler do 15 ao 17, tá bom? A palavra de Deus diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Quais são os pontos principais que nós devemos observar em toda a nossa vida, em todo o nosso momento, mas em especial esse momento agora que a gente está vivendo? É que a palavra de Deus manda que a gente seja cuidadoso. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Lembrando, galera, que como uma palavra de Deus ela é atemporal e ela não está restrita a nenhuma circunstância, este cuidado que ele fala aqui não é um cuidado só quando a gente estiver em momentos bons ou em momentos de anormalidade. E é bom a gente lembrar que se vocês estão esperando tudo isso acabar para voltar ao normal, lembre-se que o normal não é bem uma palavra do esperado quando tudo isso acabar. Vamos dizer que quando tudo isso acabar a gente vai voltar a ter uma rotina, mas nunca vai ser nada igual a antes. Então a perspectiva tem que ser você voltar a ter uma rotina muito próximo da rotina que era antes de passarmos por esse período de pandemia. Mas enfim, devemos ser cuidadosos, tanto antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Nós vamos pensar agora, neste momento que a gente está vivendo. Sejamos cuidadosos no nosso modo de viver. E não é para a gente viver como insensatos. E como é viver como um insensato? O texto logo em seguida fala. Mas adiantando, é que ele coloca dois adjetivos aqui para a gente ter essa ideia. Ele coloca: não vivam como insensatos, e logo em seguida mais como sábios. Então, para a gente saber o que é não viver como insensato, o texto bíblico ele aponta para a gente o que é viver como sábio. E o que é viver como sábio? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então vamos primeiro discutir o que é agir como um sábio. Agir como um sábio é aproveitar ao máximo esta oportunidade que você está tendo. E como é que a gente aproveita ao máximo essa situação que a gente está passando? É que você deve lembrar primeiro que Deus é soberano. E a pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus sabia de tudo isso. E quando Deus permitiu que você passasse, que eu passasse, é porque Ele quer desenvolver algo no meu e no seu coração. E esse tempo é para a gente parar e pensar como é que nós estamos com o nosso Deus, agindo com o nosso Deus, diante de todas essas circunstâncias, diante de todos os problemas que a gente está passando. Talvez este momento de pandemia tenha servido para revelar algo que está aí no seu coração, que só apareceu por causa da pandemia. Talvez essa pandemia tenha sido uma forma de que Deus deu para que você pensasse no como você tem aproveitado o seu tempo e de você valorizar as coisas que você vivia antes da pandemia e que eu espero que você esteja sentindo falta, como por exemplo de ter um momento de culto público com os irmãos. Viver este momento e aproveitar ao máximo então esse tempo é de você saber que se você é casado, um jovem casado, de você ter mais tempo com a sua esposa, ter devocional com ela e com os seus filhos, ter mais tempo para ler bons livros, ler mais a palavra de Deus, memorizar textos bíblicos, de praticar atividade física, de perceber que a manutenção do seu corpo é algo importante, enfim.
todas essas formas são formas de você aproveitar ao máximo esse tempo. São fazer atividades que glorifiquem e tragam glórias que glorifiquem ao Senhor e tragam glórias ao nome do Senhor. E que tudo isso gere também benefícios para a sua vida e para o corpo. Quem sabe que esse é o momento de você aproveitar as redes sociais para, em vez de estar falando sobre política, ou em vez de estar reclamando ou mandando indiretas, você está aproveitando para mostrar às pessoas que o nosso Deus é poderoso, que nele há esperança, e que em meio a tudo isso, nós que somos cristãos, a gente pode até estar com aquela preocupação normal, mas nós não estamos desesperados, ou não deveríamos estar desesperados. Por quê? Porque nós temos Cristo, e pandemia alguma pode tirar Cristo do nosso coração. E isso é que deve mover você e deve fazer com que você continue alegre, servindo e utilizando as redes sociais para falar do Senhor. Isto é aproveitar bem o tempo. Mas ele prossegue. Ele diz que aproveitar bem cada oportunidade é procurar entender a vontade do Senhor. Agir de forma a entender a vontade do Senhor. Veja que ele não diz que é para você procurar a vontade do Senhor, mas é para que você entenda. Então, se é para você entender, é porque ela já está dita. E ela já está dita aonde? Nas Escrituras. Então, quando você vive essa pandemia e procura textos bíblicos que te ajudem a passar por essa pandemia, entender Deus no meio dessa pandemia, refletir o amor de Deus no meio dessa pandemia, e existem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Existem vários homens e mulheres de Deus que passaram por situações, não de pandemia, mas em situações de caos, que faz com que a gente olhe os exemplos dela e veja como elas agiram para nós agirmos. Isso é entender a vontade de Deus. Sem falar que em meio a todo sofrimento que qualquer um de vocês possa estar passando, ou qualquer uma outra pessoa que possa estar passando por sofrimento nessa pandemia, o exemplo máximo é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sofreu mais do que Ele, ninguém passou por angústia maior do que Ele, ninguém sentiu dor maior do que Ele. Da mesma forma que Jesus Cristo passou, nós devemos passar. Por quê? Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso exemplo melhor e máximo de tudo que a gente pode encontrar que reflete a glória de Deus que passou aqui por essa terra, o nosso Senhor Jesus. Então, como é que você deve aproveitar seu tempo? Vivendo como sábio, procurando entender a palavra de Deus e aproveitando este período que você está vivendo agora, para que você se aproxime mais de Deus, para que você entenda Deus em toda essa circunstância e o que Deus tem cuidado e feito por você, e de você propagar esse amor do Senhor, essa esperança viva e verdadeira. Sabe uma prática muito boa de a gente voltar a desenvolver nesse período? De oração. O quanto você tem orado? Uma descoberta que talvez alguém tenha feito, que não é tanta descoberta assim, mas é que o celular ele não só serve para WhatsApp, para publicações no Instagram. O celular serve para ligar. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, e por meio do WhatsApp a gente pode ver um ao outro em tempo real. Então, se você estiver aproveitando o seu tempo, consolando o irmão, ligando para ele, ouvindo o seu irmão, ouvendo o seu irmão e orando por ele, você vai perceber o quanto esse tempo que Deus vai proporcionar a você pode ser muito bem aproveitado para a obra dele, para a glória dele e para o seu crescimento pessoal. Então, como aproveitar esse nosso tempo em momentos de pandemia? Entender a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Ele possa dar, inclusive neste momento. Quem sabe se não é agora que você vai falar de Jesus para aquele teu amigo, que você não encontrou nenhuma oportunidade, que nunca fez nenhum link, nenhuma ponte para falar com ele a respeito de Jesus. Ao contrário disso, agora vamos voltar lá para outra parte do texto. Se você viver, ou se você fizer qualquer coisa diferente disso que a gente acabou de falar agora, é porque vocês estão vivendo como insensatos. Viver como insensato é viver de acordo com a sua própria vontade, com os seus limites, de acordo com o que você determina que é certo ou que é errado. Quando você aproveita o seu tempo sem um propósito central de glorificar a Deus. Simplesmente acorda sem saber o que fazer e quando dorme não sabe se aproveitou bem o dia que passou acordado. Ou muitos varam a noite ou a madrugada. Isso não é aproveitar bem o tempo. Isso é viver como nécio e procurando satisfazer os seus próprios desejos, inclusive um deles é o desejo de fazer nada, a preguiça. A preguiça é o desejo de não glorificar a Deus fazendo o que é bom e para o bem de alguém, ou para o seu próprio bem ou para o bem da igreja.
Uma das coisas que pode estar impedindo de você aproveitar bem o tempo é a preocupação. E a preocupação gera a ansiedade, que foi o outro aspecto que o João pediu para a gente estar falando agora e conversar. Sobre a ansiedade a gente poderia falar aqui muito tempo, falar muita coisa. A gente pode lembrar que a ansiedade junto com a depressão é um dos males desta era e que tem aterrorizado muitos. Eu vou começar dizendo para vocês uma palavra bem forte, mas que tem que ser dita e que ela é verdade. A ansiedade, ela é uma desconfiança de Deus. Eu não estou falando aqui de uma preocupação onde você se planeja para o que vem pela frente. A Bíblia diz que nós devemos nos planejar. E por mais que assim a gente se planeje, tudo no final das contas deve ser apresentado para Deus e vai se cumprir ou não se Deus quiser. Mas nós devemos nos planejar. A Bíblia diz que nós devemos nos planejar. E eu não estou falando dessa preocupação que te leva a fazer um planejamento. Mas eu estou falando daquela preocupação que te leva ao ponto de estagnação, de você não conseguir fazer nada. De tão preocupado que você está com tudo que está acontecendo. De você não querer sair porque o mundo vai acabar, e porque você não pode tocar em nada porque você vai ser contaminado. E agora, o que é que eu vou fazer se eu perdi meu emprego? Agora, o que é que eu vou fazer se o meu salário reduziu? E tudo isso tem que nos fazer parar, pensar, orar, mas não estagnar. Se você acredita no conceito de que Deus é soberano, é bom a gente parar do princípio e definir o que é soberania. O que é a gente dizer que Deus é soberano, que eu estou debaixo dessa soberania, que a soberania de Deus me atinge. Então lembre-se, se Deus é soberano, como eu já falei no início, ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Se Deus é soberano, ele sabe que você é filho dele, que você está passando por isso. Se Deus é soberano, a história que é escrita por ele é o dono do tempo, e esse já foi um dos temas que nós vivemos no Cross. Se ele é o Senhor do tempo, este tempo foi um tempo permitido por ele. Então, não desconfie de que Deus está no controle de tudo. Não desconfie que ele permitiu tudo isso. Não desconfie de que ele é totalmente, infinitamente poderoso, sábio e bom. Os atributos de Deus andam juntos o tempo todo. Ele não é um momento bom, ele não é um momento justo, ele não é um momento amoroso. Ele é tudo o tempo todo. Ele é soberano, poderoso, justo, amável, bom, tudo o tempo todo, inclusive neste momento de pandemia. Talvez você não entenda, mas ele é. Talvez seja difícil de alguns momentos de aceitar, mas creia. Não porque você sente, a gente não precisa sentir, a gente precisa crer. E crendo depois sente. Mas a gente não pode deixar o sentimento estar acima da razão. Então, outro texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, e já estamos finalizando, para que vocês não deixem a ansiedade tomar conta do coração, é um texto clássico e muito conhecido lá em Filipenses 4. E vamos estar lendo de forma bem objetiva, falando alguns aspectos do versículo 1 ao 9, tá bom? Então, nós devemos desenvolver uma mente saudável, uma mente crendo na palavra de Deus, para que a gente não desenvolva ansiedade. Devemos desenvolver mentalidades sobrenaturais que mudam positivamente a vida de cada um de nós que tem Cristo. O primeiro precisamos ter a mesma mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aí Filipenses 4, de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então devemos estar firmes no Senhor. O que é estar firmes no Senhor? Lembrando que existe uma união misteriosa que nós seres humanos nós não conseguimos explicar, mas estamos unidos a Cristo e temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ser firme no Senhor. Então por que você não se desespera? Porque a minha rocha é firme e a minha rocha é Cristo. A minha salvação vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor, a minha esperança vem do Senhor. Logo mais, ele fala assim nos versículos de 4 a 5.
Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E esses versículos nos diz que nós precisamos ter uma mente alegre. Ter uma mente alegre não é uma mente que está sorrindo porque tem gente morrendo com o coronavírus. Ter uma mente alegre não é estar rindo porque tem gente que está desempregado. Ter uma mente alegre é saber que em meio a toda essa circunstância, ninguém rouba a sua salvação. Em meio a essa circunstância, você sabe que o pior que possa acontecer com a sua vida aqui na Terra, se você sair daqui, você vai se encontrar com o Senhor no céu. A sua alegria tem que estar de que você vive aqui com um propósito e que você tem um pai amoroso e que se importa com você. Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança na glória. Então a alegria não é por causa de uma circunstância, a alegria é por causa de um fato. E se a gente, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a qualquer fato triste, a salvação em Cristo não for algo suficiente que me faça retomar, é porque o seu coração não acredita, tem algum problema de incredulidade, ou ainda não entendeu ou não consegue viver o que é ter a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria, é isso que nos move, é isso que nos faz prosseguir. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então tenha a mente de Cristo, tenha uma mente alegre na salvação em Cristo. Os versículos 6 e 7 dizem assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Terceiro conselho, então, para ter essa mente disposta, essa mente positiva que muda o seu entendimento nesse momento de literatura da preocupação, precisamos ter uma mente dependente em Deus. Se não é para eu andar ansioso, é porque eu tenho bem definido o conceito de soberania de Deus sobre a minha vida. E aceite isso, e lembre-se que isso é graça e um presente de Deus. Não desconfie de Deus. Aceite, não resista. Se você vive ansioso, roendo as unhas, perde noite de sonhos, é porque você desconfia de Deus. E isso não é ser dependente de Deus, porque quando você se entrega e depende de alguém, você se entrega verdadeiramente, você não desconfia. Você simplesmente se entrega e vai. Por isso que o apóstolo ele diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, dependa de Deus. Deixe Deus decidir, deixe Deus guiar. Em lugar de desconfiar de Deus, ore, gaste tempo orando, colocando os seus pedidos e abrindo o seu coração diante de Deus e seja grato. Se todos os dias você aproveitar este tempo para ler um salmo, deste salmo, e que a gente já treinou isso na igreja, de daquele salmo fazer as nossas orações e daquele salmo tirarmos os nossos motivos de agradecimento, por exemplo, você vai trocar a ansiedade, a desconfiança de Deus, por júbilo por tudo que o nosso Deus fez, e o que Ele fará. Sabe um exercício bom para a gente fazer? Desse de gratidão, é antes de você dormir, você pedir a Deus para trazer à sua mente como é que foi o seu dia, você agradecer a Deus por tudo que Ele fez, mas tentar enxergar aquilo que você percebe que sobrenaturalmente Deus fez na sua vida aquele dia. É impossível que você não encontre algo nesse sentido. Todos os dias em nossa vida, Deus age de maneira sobrenatural. É de você procurar o que é que hoje eu passei que sobrenaturalmente Deus me abençoou. E aí você glorifica a Deus com isso. E você vai, aos poucos, deixando a ansiedade de lado. Por último, os versículos 8 a 9 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Por último, precisamos ter uma mente virtuosa. Ter uma mente virtuosa é deixar entrar nela, ou gastar tempo, ou focar naquilo. Eu gosto muito que a NVT, a tradução que ela fez desse versículo, eu vou ler aqui para vocês.
Paulo diz: por fim, quero dizer só uma coisa, concentrem-se. Ter uma mente virtuosa é ter uma mente concentrada, em primeiro lugar, eu não vou me deter nos outros aspectos, naquilo que é verdadeiro. Concentrem-se, gaste tempo naquilo que é verdadeiro. Olha só, se você tem deixado a ansiedade tomar conta do seu coração e por isso você está tendo muito tempo ocioso, ou você tem se estagnado a ponto de não aproveitar bem este momento e cada oportunidade, é porque você está se concentrando em mentiras, não em verdades. Sabe uma mentira que você pode estar se concentrando e está te deixando ansioso? É que tudo está perdido, ou que você está perdido, ou que você vai se dar mal nessa. Primeiro que você tem que pensar qual é o conceito de se dar mal. Perder um emprego é se dar mal? Contrair Covid é se dar mal? Perder a vida é se dar mal? Não sei, depende. Lembre-se do plano de Deus, lembre da soberania de Deus. Uma coisa eu garanto, se dar mal é diante de todas essas circunstâncias você tomar atitudes no seu coração que sejam contrárias à palavra de Deus. Eu não estou dizendo que perder a vida seja bom, ou que ver algum ente querido sofrer ou amigo sofrer, que também seja bom. Mas se um cristão ele perder a vida, ele vai se encontrar com Cristo. Se Deus permitir, ou se alguém contrair, infelizmente, esse vírus, eu não estou dizendo que Deus quer que você contraia, mas se por um acaso algum cristão contrair, Deus está lhe provando. E essa provação vai trazer glórias para Deus. Porque Deus é masoquista? Não. Porque Ele sabe o que cada um de nós precisa para a gente crescer e até enxergar alguns pecados e até enxergar algumas fraquezas. Às vezes a gente precisa passar por grandes fracassos para que o orgulho do coração seja quebrado. Então a verdade nisso tudo é: Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos protege, somos filhos dele, somos igreja dele. Somos povo escolhido e amado por Ele. Somos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva dele por quem Ele morreu. Essa é a verdade. A verdade é que Ele não se esqueceu de você, que Ele não está lá no céu, distante, longe de nós. Ele é Deus Emmanuel, Deus sempre presente, Deus conosco, imanente. Ele está aqui. Ele nunca nos abandona. Essa é a verdade. Talvez você não precise entender tudo o que aconteça. Talvez você não tenha a resposta para tudo o que está acontecendo. Mas você tem uma certeza. Quem é você e quem Deus é. Vou inverter. Você tem uma certeza. Quem Deus é e quem você é por meio de Deus. E isso vai fazer com que a gente viva em plena alegria. Que a gente aproveite bem este tempo e não viva em um tempo ocioso. E não deixar que a ansiedade tome conta do nosso coração. Beleza, galera? Então espero ter contribuído com este momento, com este cross. E qualquer coisa estamos aí, pode entrar em contato pelo WhatsApp, muitos aí da igreja têm, ou alguns têm. Eu vou estar sempre com disponibilidade para a gente trocar ideia e falar com qualquer um dos irmãos aí, beleza? Tamo junto, até mais. Nossa, será que é mesmo o fim dos tempos?